Essa correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno escreve: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito o espaço. As duas frases são diferentes entre si, porém têm o mesmo significado. Então vamos começar a correção? Boa sorte! PET, volume 2, nono ano, Ensino Fundamental, Ciências. Semana 1. Questão 1. Dada a seguinte reação química, C, estado sólido, mais O2, estado gasoso, formando CO2, estado gasoso. Responda. Letra A. Qual ou quais são os reagentes? Os reagentes estão do lado esquerdo. É o carbono e o oxigênio. Letra B. Quais são os produtos? Os produtos se encontram depois da seta, no sentido da seta no lado direito. Dióxido de carbono ou o famoso gás carbônico. Questão 2. Admitindo-se que reações químicas são fenômenos em que a matéria, reagente, se converte em novas substâncias, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso e corrija os itens julgados como falso. Letra A. A liberação de energia, liberação de gases, mudança de cor e a formação de precipitado são indícios de ocorrência de reação química. Correto. Letra B. A ferrugem é o resultado de uma reação química que ocorre rapidamente entre o ferro e o gás carbônico. Falso. A ferrugem é o resultado de uma reação química que ocorre lentamente entre o ferro e o oxigênio. Letra C. O processo no qual a planta clorificada produz alimentos a partir do gás carbônico é água. Na presença de luz solar, é uma reação química. Verdadeiro. É considerado uma reação bioquímica. Letra D. A dissolução do açúcar em água é uma reação química. Falso. Essa reação é uma reação física. Questão 3. Uma demonstração utilizada em feiras de ciências é feita mergulhando-se um fio limpo de cobre metálico, dobrado no formato de um pinheiro, numa solução incolor de AgNO3, que é o nitrato de prata. Após algum tempo, observa-se a decomposição de agulhas esbranquiçadas sobre o fio de cobre, formando um belo conjunto, semelhante a uma árvore de Natal. Simultaneamente, observa-se que a solução inicialmente incolor adquire a coloração azulada. Quais são as evidências de que ocorreu uma reação química no sistema? Nós temos duas evidências aqui. Primeiro, as agulhas, formando a deposição de precipitados, e segundo, a mudança de cor na solução. Semana 2. Questão 1. A queima incompleta do carvão produz um dos principais poluentes atmosféricos, o monóxido de carbono, conforme representado pela reação C no estado sólido mais meio O2 no estado gasoso, formando o CO no estado gasoso, que é o monóxido de carbono. Com base nessas informações, responda. Letra A. Se 12 gramas de carbono reagem com 16 gramas de oxigênio, O2, qual a massa de monóxido de carbono será formada, CO? De acordo com a lei de conservação das massas, durante uma reação química, a massa do sistema inicial dos reagentes que estão do lado esquerdo é sempre igual à massa do sistema final, que é os produtos do lado direito. Assim, se nós temos 12C mais 16O2, 12 mais 16 vai dar 28 gramas de CO, que é o monóxido de carbono. Letra B.
Considerando que a partir de 6 gramas de carbono foram produzidos 14 gramas de monóxido de carbono, qual massa de oxigênio O2 foi utilizada na reação? Se foram produzidos 14 gramas de CO e destes 14 gramas, 6 gramas são de carbono, 14 menos 6, 8 gramas, que sobrou para o oxigênio. Então, foram necessários 8 gramas de O2, de acordo com a proporção. Gente, compara a letra B com a letra A. Nós temos exatamente a metade de um para outro. Na letra A, nós tivemos 12 mais 16 igual a 28, e na letra B, nós temos 6 mais 8 igual a 14, que é a lei de Proust, tá bom? Que eu estou mantendo a equivalência, a proporção dos reagentes com os produtos. Questão 2. Dada a seguinte reação química: zinco no estado sólido mais ácido clorídrico no estado aquoso, 2 moléculas, produzindo o cloridrato de zinco no estado aquoso mais o hidrogênio. Considerando que 6,5 gramas de zinco metálico produzem 0,4 gramas de hidrogênio gasoso, responda. Letra A. Qual a massa de gás liberado quando 13 gramas do metal reagem com o ácido? Respeitando a lei de Proust das proporções constantes, teremos a liberação de 0,8 gramas de gás hidrogênio. Você pode fazer por regra de 3 ou simplesmente respeitar a proporcionalidade, tá? Anteriormente, eu tinha 6,5 gerando 0,4, eu dobrei de 6,5, passei para 13, então vou dobrar, passando de 0,4 para 0,8. Observe que na regra de 3 vai obter o mesmo resultado. Os dois caminhos levam a Roma. Questão 3. Na indústria farmacêutica, é fundamental que os profissionais conheçam a proporção de reagentes e os produtos antes de realizar qualquer reação química. Um exemplo disso é a produção de ácido acetil salicílico, que é o AAS, um dos medicamentos mais comercializados no mundo e que não deve ser utilizado em caso de sintomas de dengue. Esse medicamento é obtido a partir da seguinte reação química: ácido salicílico mais anidrido acético, formando ácido acetil salicílico mais água. Com as informações apresentadas, complete o quadro com o valor e das proporções em massa de cada uma das substâncias. A tabela vai me dar os valores aqui do ácido salicílico, do anidrido acético, do ácido acetil salicílico e a água. Prestem atenção, quando a gente compara uma linha com outra, vocês estão observando que está sempre dobrando o valor? Vamos pegar o ácido salicílico. 51 na primeira reação, passei para 102 na segunda. Então, se eu tenho simplesmente dobrado a questão de reagentes e produtos em um experimento ou outro, então basta eu dobrar também e esperar que vai acontecer o dobro dos reagentes ou dos produtos. Então vamos comparar? Ácido salicílico, na primeira reação, eu tenho 51 para 138 gramas de anidrido acético para 180 gramas do ácido acetil salicílico, gerando 99 gramas de água. Na segunda reação, eu aumentei e dobrei todos os componentes. Então, eu produzi 102 gramas de ácido salicílico, 276 gramas de anidrido acético. Obviamente, isso vai me dobrar a quantidade de ácido acetil salicílico. Então, se eu tinha antes formando 180, agora eu vou ter 360 gramas. E as 18 gramas de água lá respeitadas. Na terceira reação, eu dobrei mais os componentes. Então, o que eu vou ter? Se eu tenho 204 gramas de ácido salicílico, eu vou ter, se antes era 276 vezes 2, 552 gramas de anidrido acético. E na última reação, que eu multipliquei a quantidade de reagentes também, eu vou ter tudo em dobro. Então, na última eu teria 408 gramas
1.104 gramas, ou 1,104 quilos, 1.440 gramas, ou 1,440 quilos, e por último, 72 gramas. Semana 3. Questão 1. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir de pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, FeS. A partir das seguintes reações químicas, classifique as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir. Bem, então primeiro vamos classificar as equações de acordo com o que aconteceu. Na primeira equação, eu tenho sulfeto ferroso na presença de oxigênio, separando no ferro separado com o dióxido de enxofre. Aqui nós tivemos somente a troca do Fe pelo S, então é uma reação de simples troca. Na segunda reação, nós temos dois reagentes e um só produto, o SO2 mais O2 formando o SO3. Então, nós tivemos uma reação de síntese ou adição. Na última reação, nós tivemos o CO3 mais água formando o ácido sulfúrico. Então, nós tínhamos dois reagentes e formou um só produto. Então, equação de síntese ou adição. A partir das equações dadas, agora, faço o balanceamento químico das três equações. Então, vamos lembrar, o mesmo número de átomos que eu tenho nos reagentes tem que ser o mesmo número de átomos que eu tenho no lado direito da equação, que são os produtos. Então, vamos ver o primeiro. Eu tenho um ferro para um ferro, um enxofre para um enxofre e 2 oxigênios para 2 oxigênios. Então, não tem que balancear nada, as proporções foram respeitadas. Agora, vamos analisar a segunda reação, do dióxido de enxofre mais oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Bem, eu tenho do lado esquerdo um enxofre, do lado direito um enxofre. Beleza. Mas eu tenho do lado esquerdo 4 oxigênios, enquanto que no outro eu tenho 3. Bem, mas peraí, então como é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar o mesmo número de oxigênios de um lado para o mesmo número de outro. 2 vezes 3, 6. Se eu colocar, então, 2SO2, eu vou ter 4 mais 2, 6. Aí, equiparei. Agora sim, eu tenho a equação balanceada. Agora, vamos balancear, por último, a última equação. Eu tenho um enxofre para um enxofre do lado direito, 3 oxigênios mais 1 oxigênio igual a 4 do lado esquerdo, com 4 do lado esquerdo, e tenho 2 hidrogênios em ambos os lados. Então, não é necessário balanceamento, já está correto o número de átomos do lado esquerdo com o número de átomos do lado direito. Questão 2. Faça o balanceamento das equações abaixo. Item 1, CuCl2 mais H2SO4, formando CuSO4 mais HCl. Cu do lado esquerdo, eu tenho 1. Cu do lado direito, eu tenho 1 também. Não vai dar para a gente começar por aqui, não. H2, eu tenho 2 do lado esquerdo e tenho só 1 do lado direito. Opa, então vou começar por aqui. Eu vou colocar que eu tenho 2 HCl's do lado direito para ter hidrogênio do lado esquerdo e do lado direito em mesma quantidade. Vamos ver como que ficou então. Agora eu tenho 2 Cl do lado direito e do lado esquerdo eu tenho quanto? 2, bateu também. No SO4 eu tenho a mesma quantidade do lado esquerdo e do lado direito, então acabei o balanceamento. Item 2. CuSO4 mais NaOH formando CuOH2 mais N2SO4. Do lado esquerdo eu tenho 1 Cu, do lado direito eu também tenho 1. Do lado esquerdo eu tenho 1 Na, do lado direito eu tenho 2. Opa, então é aqui. Se eu tenho 2 Na do lado direito, eu tenho que ter 2 do lado esquerdo também. Então, vou multiplicar, colocar o índice de 2 e vou ter agora do lado esquerdo 2 NaOH. Vamos comparar o resto. Eu tenho 1 CO4 do lado esquerdo e também tenho 1 SO4 do lado direito. E eu tenho 2 OH do lado esquerdo e 2 OH do lado direito. Beleza, terminado o balanceamento.
Último item, CuOH2 formando CuO mais H2O. Eu tenho um Cu do esquerdo, um Cu do direito, beleza. Eu tenho 2 oxigênios do esquerdo e tem que ter 2 oxigênios do direito. Tá lá, eu tenho. E eu tenho 2 hidrogênios do lado esquerdo e 2 hidrogênios do lado direito. Então, não é necessário balancear. Questão 3. Uma aplicação importante do bicarbonato de sódio é como fermento de pães e bolos. O crescimento da massa deve-se à liberação de CO2, dióxido de carbono, obtido na decomposição do bicarbonato de sódio, NaHCO3, a qual pode ser representada por NaHCO3 formando Na2CO3 mais CO2 mais H2O. A partir dessa equação, responda. Letra A. Quais são os reagentes? O que estão do lado esquerdo. O reagente é o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Letra B. Quais são os produtos? Os produtos são os que estão do lado direito. Os produtos são carbonato de sódio, Na2CO3, gás carbônico, CO2 e água, H2O. Letra C. Faça o balanceamento da equação. Bem, de cara, eu tenho 2 Na, sódio, do lado direito, eu tenho que ter 2 do lado esquerdo também. Então, vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, agora eu tenho 2 hidrogênios do lado esquerdo. Bateu com 2 hidrogênios do lado direito. Eu tenho 2 carbonos do lado esquerdo, tenho 2 do lado direito também, né? Um no carbonato de sódio e o outro no gás carbônico. E eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios do lado esquerdo, 3 mais 2 mais 1, 6 do lado direito também, equação finalmente balanceada. Semana 4, questão 1. Em determinadas situações, como nervosismo ou alimentação inadequada, o ácido clorídrico, HCl, é produzido em grandes quantidades, causando acidez estomacal. Essa acidez pode ser regulada com o uso de antiácido composto de hidróxido de magnésio, MgOH2, e hidróxido de alumínio, AlOH3. Duas bases que reduzem a acidez gástrica em níveis normais. As reações que ocorrem estão representadas abaixo na figura. Letra A. Classifique as reações de acordo com seu tipo. Bem, então vocês podem ver que em ambas as reações nós temos o ácido sendo transformado em água, sendo que o HCl, o cloro, é absorvido pelo magnésio ou pelo alumínio, formando sais. Então, em ambas as reações, nós tivemos AB mais CD formando produtos AC mais BD, ou seja, as duas reações são de dupla troca. Neste caso, o metal se liga ao não metal e o hidrogênio se liga à hidroxila. Questão B. Faça o balanceamento das duas equações. HCl mais MgOH2 formando MgCl2 mais H2O. Vamos começar com o que vai ter um número mais diferente. Olha lá no produto, o Cl nós temos 2. E nos reagentes nós só temos um átomo de Cl. Então, vou começar por ele. Vou colocar 2 no HCl e agora o meu número de cloro no esquerdo e no direito estão iguais. Vamos ver o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios, 4 hidrogênios do lado esquerdo e tenho só 2 do lado direito. Então, vou colocar o número 2 ali. Então, eu tive agora 2 moléculas de água. Vendo todo o resto dos átomos, agora ficou certinho. Mg eu tenho só um do lado esquerdo, um do lado direito, e o número de átomos de oxigênio e hidrogênio agora batem. Na outra questão, reação, eu tenho 3 cloros do lado do produto e só um do lado reagente. Então, vou colocar o número 3 no HCl aqui. Colocando 3 no HCl, o cloro já ficou resolvido. Vamos ver o número de hidrogênios. 3 hidrogênio mais 3 hidrogênio dos reagentes deu 6. Com o outro lá eu só tenho 2. Opa, 2 mais do outro lado 6. Eu tenho que multiplicar por 3. Então, agora eu fiquei com 3 moléculas de água.
Comparando o restante dos átomos agora, alumínio, oxigênio e hidrogênio, fechou o balanceamento. Questão 2. Dadas as reações químicas, letra A, B, C, D e E, associe corretamente as afirmativas abaixo. Então, na letra A, eu tenho 2 reagentes formando um produto, reação de síntese. Na letra B, eu tenho um reagente fazendo 2 produtos. Então, eu tenho uma reação de análise. Na letra C, eu tenho 2 reagentes formando 2 produtos, onde que eu estou tendo a troca de posição do Na com o cloro e da hidroxila com o hidrogênio. Então, reação de dupla troca. Na letra D, faz essa correção aí primeiro, tá? Não é ZnSO, é ZnSO4. O que nós temos? Nós temos 2 reagentes fazendo 2 produtos, simplesmente trocando o zinco com o hidrogênio de lugar. Então, reação de simples troca. Letra E, nós temos 2 reagentes e um só produto. Reação de síntese. Com isso, nós terminamos a correção do PET 2 Ciências, 9º ano do Ensino Fundamental. Até a próxima!